Olá, alunas e alunos, eu sou a professora Isabelle de História. Na aula de hoje, nós vamos falar de povos africanos, dando ênfase ao povo hebreu. Vamos lá? A gente observa aí, né, uma representação do atual Estado de Israel. A história dos hebreus, né, povo de origem semita, começa na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Viviam da criação de ovelhas e cabras e eram governados por chefes tribais chamados de patriarcas. Eram seminômades, né, pastores, ou seja, em determinadas épocas do ano eles permaneciam numa região e quando fosse mais conveniente eles migravam, né, em busca de novos pastos, né, de regiões mais proveitosas. O povo hebreu é proveniente da região ali da Palestina, né, aonde hoje, né, atualmente está próximo ao Líbano, ao deserto da Arábia e à Síria. Sua localização estratégica transformou em um dos principais entrepostos comerciais do mundo antigo e o extenso Rio Jordão abrigou a grande maioria das cidades fundadas na região. Entre os principais povos que maior influência exerceu sobre o território palestino, né, demos maior destaque aos hebreus e aos palestinos. Esses dois povos, por muito tempo, disputaram a hegemonia territorial política da região e até hoje protagonizam um dos mais antigos conflitos da história. Os hebreus têm origem semita e se consolidaram ao longo do Rio Jordão praticando atividades agropastoris. Foi aproximadamente, né, no segundo milênio antes de Cristo que o povo hebreu passou a organizar um movimento populacional de motivação religiosa, né, a busca da terra prometida, né, como é chamada, uma região equivalente ao território da Palestina, né? Foi uma migração. A Santa Aliança, né? Segundo a tradição judaica, um dos patriarcas, né, Abraão, inconformado com a adoração do seu povo a vários deuses, teria recebido uma mensagem de Deus e feito com ele uma aliança. Os hebreus deveriam crer nesse único Deus, né? Ou seja, tornar-se monoteístas, né? Conhecido como Yahvé, né, que lhes mostraria uma terra fértil, né, e segura para viver, a chamada Terra Prometida ou Canaã, né. De acordo com algumas pesquisas, a chegada dos hebreus à Terra Prometida teria sido consolidada durante o século XVIII a.C. Nessa região, haviam diferentes povos, né, fixados, como os filisteus, os cananeus, né, os amalecitas, edomitas, moabitas e arameus. Em 2000 a.C., né, liderados por Abraão, os hebreus partiram em direção a Canaã, onde se fixaram próximo ao Rio Jordão. Os hebreus acreditavam que eles eram um povo escolhido por Deus, né, para adorá-lo. Eles são considerados o primeiro povo monoteísta da antiguidade, o primeiro povo a adorar uma só divindade, que seria Yahvé, né? A migração e fuga do Egito, né? Aproximadamente em 1750 a.C., uma grande seca desestabilizou a economia hebraica, né? Forçando-os a se deslocarem em direção ao Egito. Chegando à região, né, ali do delta do Nilo, os hebreus mantiveram fortes contatos com os hicsos, né, que dominavam a região naquele período. A relação amistosa com os hicsos chegou ao fim, né, quando os egípcios dominaram a região e passaram a controlar os hebreus enquanto escravos, né? Foi somente no final do século XVIII a.C. que os hebreus fugiram do Egito sob a liderança de Moisés. A gente observa aí na imagem, né, a estrela de Merptah, né, ou de Israel, né, que é a única fonte egípcia que cita o nome de Israel ali no Antigo Egito, né, uma representação antiga. Período do Êxodo. Esse importante episódio da civilização hebraica ficou conhecido como Êxodo e iniciou uma extensa fase de peregrinação do povo hebreu rumo à região palestina. Durante esse período, de acordo com a narrativa bíblica, né, os hebreus empreenderam diversas lutas que restabeleceram a hegemonia hebraica na região da Palestina, né? Josué, o sucessor do líder Moisés, né, foi responsável por dividir os antigos, né, clãs em 12 tribos distintas, né? E esse contato com os povos vizinhos influenciou os costumes e as tradições hebraicas. A gente fala, né, do Êxodo, fala da Bíblia, porque de uma certa forma, quando a gente fala do povo hebreu, é uma narrativa, né, um mito fundador, né, que contém aí a história do povo hebreu, gente, e é, de certa forma, uma fonte, né?
Para evitar a desunião religiosa, a política do povo hebreu, né, o sistema de organização política dos hebreus, ele foi posteriormente sucedido pelos juízes, que controlavam as questões militares e religiosas do povo hebreu. Entre os principais juízes estavam Jefté, Gedeão, Sansão e Samuel. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, o processo de centralização política dos hebreus chegou ao seu ápice, né, com a instituição de um governo monárquico. A gente tem aí, né, essa passagem aí chamada de Êxodo, né, que narra a fuga do povo hebreu, né. A gente tem como figura central a de Moisés, né, que liderou o povo hebreu. A data desse episódio, né, é em 1250 a.C., ela não é tão questionada, né? Mas já, né, o faraó Ramsés II, né, seu governante do Egito na época da fuga, né, há fortes controvérsias dos historiadores. A gente observa aí a imagem, né, Moisés e os 10 mandamentos, né, é uma escultura de Michelangelo, está lá na Basílica de São Pietro, em Roma. Falando do Êxodo ainda, né? Há discussões entre os especialistas sobre o que pode ser comprovado ou não sobre o Êxodo, né? A verdade é que após a saída dos hebreus da região de Canaã, né, estava dominado por outros povos, como os filisteus, os cananeus. Por isso, os hebreus demoraram mais de 40 anos, né? Ali de 1250 a.C. a 1210 a.C., migrando, né, entre o Egito e Canaã. Vamos exercitar o que aprendemos na aula de hoje. O que foi o Êxodo? Como estava a região de Canaã quando os hebreus retornaram do Egito? A passagem bíblica chamada de Êxodo narra a fuga do povo hebreu da escravidão no Egito, né? Moisés é a figura central hebraica que liderou o povo hebreu na fuga cerca de 1250 a.C. A região estava povoada por cananeus e filisteus, o que obrigou os hebreus, né, a optar por um líder militar chamado de juízes, né, período de fortes conflitos para recuperar a região de Canaã. Então, na aula de hoje, a gente viu um pouquinho, né, da história do povo hebreu e dessa relação com a narrativa religiosa, né, esse mito fundador. Por hoje é só. Né? Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma e-book. Até a aula que vem. Tchau, tchau.